Boa noite. Começando nossa live de quarta-feira agora. Nós trocamos nosso dia de live. Então as nossas lives agora passaram a ser na quarta-feira. Olá, meu amor. Gratidão por me prestigiar, por ser essa pessoa tão incrível na minha vida. Você é um presente para mim. Amo você. Começando nossa live e com o nosso tema aqui, eu vou colocar o nosso tema da nossa live de hoje. Vou aguardando aí enquanto o Instagram vai avisando as pessoas. O tema da nossa live de hoje é a jornada. Eita, calma aí, que eu tô escrevendo aqui. A jornada da adoção. Desafios e recompensas. Desafios e recompensas. Deixa eu fixar comentário, porque aí fica salvo aí o tema da nossa live de hoje. Então nós vamos falar sobre a jornada da adoção e os desafios e recompensas para nós, né, que fomos adotados. Hoje eu até recebi um comentário de uma mãe de um filho adotivo e eu achei muito legal dela vir, né, buscar essa informação, se interessar, né, por esse assunto, desejar estar mais conectada ainda com seu filho. Para nós que fomos adotados, realmente, né, quando a gente fala assim, como é que é a jornada da adoção, né? Quais são? Será que a gente tem mesmo desafios? Será que a gente tem mesmo recompensas? Será que é diferente de quem de quem não foi adotado? Será que é? Será que não é? E a gente vai falar sobre isso hoje, as formas, né, que nós que fomos adotados vivemos, experienciamos, né? Eu vou compartilhar aqui a live com algumas pessoas para essas pessoas participarem também da live. Deixa eu ver aqui. Mandando pro pessoal essa live. Sem pressa, gente, contar para vocês. Lembra que na live passada a Chloe tava, né, chorando e tô aqui compartilhando, hein, pessoal? Calma aí. Compartilhando com o pessoal. Pronto. Tô mandando a live para as pessoas aí, né, comparecerem dentro do possível. Essa live vai ficar salva porque hoje eu tô fazendo no celular do meu marido. Meu celular tá com um pequeno probleminha e aí na última live não ficou salva. E na última live aconteceu, né, da minha bebezinha chorar e foi desconcertante, eu entendo. Ao mesmo tempo, aquilo que eu falei para vocês, né? Ela tava bem cuidada, tava amamentada, tava de fralda limpa, tava tudo direitinho, tava com o papaizinho dela. Então, eu entendo, né, porque choro de bebê deixa a gente realmente, né, ainda mais a gente que é mãe, a gente quer logo dar aquele afago, mas a gente também precisa deixar o pai ser pai, né? A gente não pode querer tomar o filho só pra gente, o filho não é só nosso. Nós contribuímos com 50% e eles com os outros 50%. Então a gente precisa aprender a incluir, né, o pai. Não é sobre deixar o pai,
fazer tudo. Não é sobre isso, mas é sobre ter equilíbrio, né? E aí na semana passada, a live foi na sexta-feira. E aqui em casa a rotina no final de semana é um pouquinho diferente. Durante a semana, as crianças aqui têm uma rotina de sono um pouco mais regrada. No fim de semana, o meu filho mais velho de 14 e a do meio de 6 anos, eles dormem um pouquinho mais tarde, né? Por volta aí de umas 11 horas. O mais velho dorme até meia-noite, quando ele consegue. Mas no geral, eles dormem aí né, em média aí de 11 horas da noite. Só que eles ficam aqui na sala e eu tô fazendo a live aonde? Aqui na sala. E aí o que acontece? A Chloe não conseguiu dormir direito porque ficou no quarto. Enfim, gente, eu percebi que sexta-feira não é um bom dia para fazer live. Pelo menos por enquanto, nesse momento. Sexta-feira não é um bom dia para fazer live. Então eu falei assim, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Qual será o melhor dia? Fiz a enquete, vocês votaram e tá aqui, ó. Toda quarta-feira agora nós vamos ter uma live para a gente abordar esses temas da adoção, para a gente falar abertamente sobre como é que é a adoção para quem foi adotado. E para quem conhece alguém que foi adotado, como é que é isso? O que o adotado vive? Como é que é a cabeça do adotado? Porque será que é normal? Não é que nós não sejamos normais, nós somos pessoas comuns como qualquer outras pessoas. Mas a pessoa que foi adotada, ela tem especificidades muito específicas, né? De uma pessoa que não foi adotada. Isso é óbvio, porque ela não esteve ali com as suas origens. Então, a pessoa adotada, ela já começa com um vínculo ali com as suas raízes, com as suas origens. Então, ela vai levar isso para a vida. E isso é muito interessante, né? Beber água, porque vocês sabem que eu falo, né? Então, sobre a jornada da adoção, quais são os desafios, né, e as recompensas que o adotado ele passa? Como é para o adotado? Essa semana eu coloquei um vídeo e esse vídeo é muito pertinente ao adotado. 3 verdades que todo adotado passa. E aí, dessas verdades, elas estão intrinsecamente ligadas aos desafios que o adotado vive. Todo adotado, ele tem o desejo de se parecer com a sua família adotante. Por quê? Inconscientemente, ele já tem registrado no software, que é a mente, que é o inconsciente, ele já tem ali armazenado a informação de abandono. Então, quando ele é adotado, ele quer pertencer àquele novo núcleo familiar. E aí ele quer parecer fisicamente com aquele núcleo familiar. Porque conforme ele se parecer mais, é como se ele se camuflasse de todas aquelas dores que ele tem interna, e aí ele simplesmente pudesse experimentar, né? Ser. Oi, Manuda, boa noite. Bom te ter aqui. Então, pro adotado, para ele viver com aquela família, ele tem intrinsecamente aquele desejo, aquela vontade de se parecer com aquela família, porque para ele se parecer com aquela família é como se fosse uma oportunidade de sobrevida. Eu sei, boa noite, Manuda, porque para ele se parecer com aquela família é como se fosse uma chance dele viver novamente o que ele não viveu com a família biológica. Mas lembrando que essa vontade de se parecer com a família biológica leva a esse indivíduo, a essa pessoa adotada, uma perda do senso de identidade. Eu falei sobre as 3 verdades que todo adotado passa e hoje eu falei sobre as consequências dessas verdades.
E isso está totalmente baseado sobre como é essa jornada da adoção, quais são os desafios. E eu vou falar aqui agora, nesse momento, inicialmente, sobre esses desafios. Porque essa pessoa adotada, ela vai desejar ali ser parecida com essa família. E eu já vi diversas situações de pessoas adotadas, porque na verdade, né, a minha família que me adotou, a família que me adotou, eu não sou a única pessoa adotada. Tem eu que fui adotada, mas eu fui adotada, eu não sei se vocês, talvez vocês já tenham escutado, né? Eu fui adotada à moda brasileira. O que seria a adoção à moda brasileira? É quando não é judicial. Então, não é judicialmente, legalmente a minha adoção. Eu fui adotada por meios não legais, né? Eu sou grata, sou muito grata, enfim. Porém, a minha adoção não é uma adoção legal. Os meus pais adotivos me registraram como filha biológica deles, tendo nascido em casa. E aí isso gera uma série de transtornos para a pessoa adotada, porque ela não tem nenhuma informação sobre a sua origem. E lembrando, você que está chegando aqui agora, você que não conhece a forma que como eu apresento, todo ser precisa de pertencimento, todo ser precisa se sentir parte de algo. E aí é que mora, né, uma das grandes questões, porque a gente vai querer pertencer, só que ao mesmo tempo é como se estivesse faltando alguma coisa, é como se estivesse, não tá 100% completo. Então, por mais que você tenha uma família que vá te suprir, essa família ela vai tentar suprir um vazio, um buraco. Oi, Patrícia, boa noite. Essa família ela vai tentar suprir ali um buraco que o adotado tem, porque ele traz esse buraco, esse vazio da família biológica. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa não pode apagar da sua história suas origens biológicas. E aí, boa noite, amada. E aí, quando você entra nessa família, se insere nessa família e você quer ser parecido, para ser aceito, para ser acolhido, uma das principais características que acontece com essa pessoa é a perda do senso de identidade. Ou seja, ela não consegue se parecer, não consegue se sentir incluída nem na família biológica e nem na família adotante, porque isso gera um conflito no inconsciente dessa pessoa, porque ela biologicamente pertence a um sistema, que é o da família biológica, e fisicamente ela pertence a um outro sistema, que é o da família adotante. Então, nesse momento, inconscientemente, essa pessoa tem uma perda do senso de identidade. Então, corriqueiramente, ela vai se olhar e não vai conseguir se enxergar, não vai conseguir sentir a sua própria identidade, não vai conseguir sentir que aonde ela está, ela é ela. Por mais que isso pareça algo simples, algo bobo e banal, mas não é. Para uma pessoa que foi adotada, o senso de identidade é o que rege a pessoa, né? A nossa identidade. Quando a gente pergunta assim, quem é você? Quando você faz essa pergunta para uma pessoa adotada, mas não uma pergunta corriqueira, né? Ai, quem é você? Não é sobre isso, é uma pergunta profunda. Quem é você? E aí, quando você faz isso para uma pessoa adotada, eu não digo para uma pessoa que está em conflitos com a sua família biológica, não é isso, mas quando você fala com uma pessoa adotada sobre isso, é como se fosse um conflito de identidade, exatamente, Patrícia. E na verdade é um conflito de identidade. Por que um conflito de identidade? Porque você não consegue. Oi, Didi, boa noite. É um conflito de identidade porque você não consegue se ver pertencente nem à família biológica, porque inconscientemente você traz a recordação de abandono. Então você fala, eu não pertenço a essa família. E aí
você passa essa informação para o seu corpo e o seu corpo absorve essa informação. Só que lembrando, biologicamente, as suas células são da sua família biológica. E aí você tem a sua família adotante, que te oferta amor, te oferta carinho, teoricamente, tá? Nem sempre é assim. Mas, teoricamente, essa família adotante, ela vai te ofertar amor, vai te ofertar carinho, vai te ofertar atenção. E todos nós queremos isso. Queremos atenção, queremos carinho, queremos ser cuidados, precisamos, inclusive, disso. Só que, ao mesmo tempo, essas informações elas vão gerar um conflito de identidade. Então, uma das verdades que o adotado passa nessa jornada da adoção é que ele tem o senso de identidade comprometido. E aí, para que isso possa ser trabalhado, ele precisa se inserir profundamente num processo de desenvolvimento, para que ele possa olhar para várias camadas da qual ele traz de traumas, de feridas. E aí a gente pode olhar isso de diversas formas, mas eu quero hoje apresentar para vocês quais são e nos aprofundarmos, né, nessas verdades que eu passei para vocês e nessas consequências, porque é isso. Se você não toma conhecimento do que está acontecendo com você, como você pode transformar a sua vida, seus relacionamentos, a sua profissão? Porque você trazendo traumas, né? Quando a gente traz traumas para a nossa vida, a gente tem diversas... A gente vai acabar em diversas áreas da nossa vida afetando. Por quê? Quando eu for olhar, por exemplo, eu tenho, vamos dizer que eu tenho, hoje graças a Deus é uma coisa resolvida em mim, mas eu já tive muitos problemas com o senso de identidade. Mas aí quando você olha para um relacionamento, por exemplo, com um senso de identidade distorcido, você não consegue receber, por exemplo, daquela pessoa que está com você um elogio. Você não consegue aceitar as coisas boas, porque você não se sente parte de nada. Você não se sente parte nem daqui nem dali. Então, o que vier para você, você exclui. Porque é difícil receber. Porque você não tem base. Como você faz uma construção de uma casa sem uma base bem alicerçada? Você não consegue fazer. E a sua identidade, né, a nossa identidade é como se fosse essa base. E aí a gente indo, né, para essa segunda verdade que eu apresentei para vocês, foi com relação a todo adotado. Deixa eu beber um pouquinho de água. Todo adotado tem medo de ser abandonado de novo. Então, essa é uma das campeãs que as pessoas... Acho que é uma das primeiras sacadas que um adotado percebe é que ele tem... Na verdade, nem sempre percebe. Porque acaba culpando as outras pessoas de uma questão pessoal. Aqui no Instituto Origens, uma coisa que eu quero, assim, de verdade, toda vez que eu vier fazer live, toda vez que eu faço um conteúdo, é para que quem assistir comece a perceber que a transformação está em si. As dores são de quem foi adotado. E a gente não pode sobrecarregar aquela pessoa que está ao nosso lado, porque isso não gera transformação, isso não gera desenvolvimento elevado. Porque, como eu falei na outra live, todos nós estamos em desenvolvimento, mas nós precisamos ir para um desenvolvimento avançado, diferenciado e que te leve realmente para ação. Então, toda vez que eu faço um conteúdo, é pensando sobre isso. É pensando para que você que foi adotado, você consiga perceber que você traz traumas, você tem feridas expostas, sangramento em excesso na sua alma, que se você não tratar, você vai sobrecarregar o seu trabalho, você vai sobrecarregar os seus amigos, você vai sobrecarregar os seus relacionamentos. Tudo isso vai ser
influenciado se você não tratar as suas feridas. Quando a gente não olha para o que está sangrando, o que acontece? A gente tem uma perda de sangue excessiva e morre. E às vezes a gente encontra pessoas que as pessoas estão vivas de corpo, mas a alma já não tem mais vida, já não tem mais brilho, já não tem mais sentimento. Então, um dos maiores medos que o adotado sente é de ser abandonado de novo. O nosso inconsciente, eu vou chamar de software. Software é aquela parte do computador que obtém todas as informações armazenadas. Então, nós hoje, por exemplo, eu tenho 34 anos de idade, mas mesmo eu não tendo conhecido os meus pais biológicos, a minha alma conheceu e obviamente, né, como eu estou aqui, eu fiquei no ventre da minha mãe durante meses. Isso significa dizer que eu tive um elo com ela, eu tive um contato com ela e com o meu pai também, até porque as minhas células aqui são 50% de um e 50% do outro. As minhas características físicas não são da minha família biológica. Tudo que compõe o meu corpo não são da minha família biológica. Sou grata por eles terem cuidado de mim, sou muito grata. Mas ao mesmo tempo eu não posso esquecer que quando se faz um estudo, por exemplo, quando esses arqueólogos encontram vestígios de corpos de séculos e séculos atrás, eles não conseguem identificar qual foi a família que adotou aquela pessoa. Eles fazem uma raspagem e encontram o DNA. E o DNA é o seu patrimônio genético. Significa dizer que ele vai mostrar quais são as suas origens. Quem são seus antepassados. Então, para o adotado é difícil assumir isso. Porque ele tem uma dívida inconscientemente com a família adotante. Então, falar sobre a família biológica, falar que, bom, esse nariz aqui que eu tenho, ele é característica da minha família biológica. As minhas covinhas são uma característica da minha família biológica. Só que para um adotado falar isso para o seu pai e para a sua mãe adotiva é quase como uma ofensa. E ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele acaba destruindo a sua própria identidade, porque ela fica repartida. E por que ele não faz isso com a família adotante? Porque ele tem medo de ser abandonado novamente. E aí ele se sujeita a corromper a própria identidade para ser aceito mais uma vez. E isso vai fazendo com que cada vez mais você tenha dificuldades em se relacionar com as pessoas, se entregando. É difícil para um adotado muitas vezes se entregar. Para o adotado existe uma situação muito 880. Ou o adotado se entrega porque tem muita carência e obviamente todo adotado traz carências, ou então esse adotado simplesmente não se apega, porque mais uma vez o medo do abandono é maior do que a própria vontade de estar com a pessoa. Às vezes você ama, né, estar num trabalho, você ama aquela profissão, você ama aquele ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo você tem medo que aquelas pessoas ali abandonem você. Ou então num relacionamento, você entra num relacionamento, você ama a pessoa, você adora a pessoa, só que aí ao mesmo tempo você tem medo e receios. Por quê? Você tem medo de ser abandonada novamente. E isso vai, né, tá sempre ali tocando no seu inconsciente, fazendo com que a sua forma de ver o mundo, a sua forma de comunicação com o mundo seja: a minha identidade está comprometida e o meu medo de abandono é muito grande.
Isso é muito claro quando a gente observa, né, o adotado. Eu como uma especialista em filhos adotados, eu posso afirmar que tem coisas que são muito claras. E o que me move hoje é fazer com que você que é adotado consiga perceber que você precisa se transformar para que os seus relacionamentos, para que a sua vida possa realmente ser uma vida e não apenas mais um respirar e não apenas mais aquela situação de você, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim? Ninguém me quis. Eu fui fruto do acaso. Uma coisa muito comum que às vezes eu escuto, né, dos filhos adotados, é que eu fui fruto do acaso e aí, graças a Deus, uma família me adotou. Mas não existe acaso. Se você observar o universo é muito complexo. O universo é muito, muito grandioso para que você fosse o acaso. Não existe acaso. O seu pai e a sua mãe se uniram num determinado momento do espaço-tempo entre diversas pessoas, entre bilhões e bilhões de pessoas existentes nesse mundo. Os dois precisaram se encontrar para que a sua vida pudesse existir da forma como é. Se você tivesse um outro pai ou uma outra mãe, você não seria você. O seu patrimônio genético não seria esse. Então, você não seria você. Porque as suas características de gostos, de manias, elas estão intrinsecamente ligadas, biologicamente interligadas com a sua origem genética. Então, olha a importância disso. Olhar para as suas origens. O quanto é importante, né? E aí uma terceira verdade que eu falei foi sobre o mundo do e se. Gente, o mundo do e se é a coisa mais fantástica para um adotado. Hoje assim, eu vou te falar, hoje eu não frequento, assim, vou te falar que eu não frequento ainda não, porque eu estaria mentindo e seria hipocrisia da minha parte. Vamos lembrar que eu também sou adotada, vamos lembrar que eu também sou gente e que eu também tenho as minhas próprias questões. Hoje eu trabalho com isso, hoje eu tenho uma metodologia. Hoje eu tenho uma metodologia para te ajudar a você conseguir incluir, né, os seus pais biológicos sem magoar os seus pais adotivos. Mas mesmo assim, a gente precisa entender que a cura, ela não é definitiva, ela é por camadas. E você precisa aprender a forma como você chega nessa cura, porque aí é isso que vai te ajudar a chegar nos próximos degraus. É isso que vai te ajudar a você continuar nesse processo. Porque se a gente pensar que é uma cura definitiva é algo que já está fadado ao fracasso ou a morrer. Porque quando você finaliza uma obra, acabou. O que mais precisa ser melhorado? Se a Apple não fizesse mais atualizações, se o Windows não tivesse mais atualizações, do que seriam eles? Produtos obsoletos. Ou seja, estariam fadados ao fracasso. Então, o nosso processo de cura interior, ele está relacionado ao constante cuidado. Significa dizer que você vai precisar olhar constantemente para os traumas que você traz. E aí, essa terceira verdade que eu falei é o mundo do e se. O mundo do e se é aquele lugar em que, normalmente, é mais assim quando a gente é criança. A gente frequentou muito esse lugar. Quando eu era criança, eu lembro que eu frequentei muito esse lugar do e se. E se eu não tivesse sido abandonada? E se eu tivesse ficado com os meus pais biológicos? E se assim, quando eu vi alguém me falava assim, você parece com fulano, eu falava assim, será que aquela ali é minha mãe? E se aquela dali fosse a minha família? E se
eu não tivesse... E a gente fica no mundo do e se. E a gente fica... Às vezes acontece que a gente fica tanto no mundo do e se que a gente não consegue nem viver o tempo atual. E aí, é uma outra característica que o adotado tem. Através do mundo do e se, ele entra num processo de ansiedade. Então, uma das características da pessoa que é adotada é que ela tende a ser muito ansiosa. E por que ela tende a ser muito ansiosa? Porque ela está sempre pensando no mundo do e se, dessas possibilidades que poderiam acontecer. E se poderiam acontecer, ela não está no presente. Lembrando que o passado compõe a nossa história. O presente é uma forma de você ressignificar a sua vida. É um presente de verdade, mas ele constantemente se torna em passado para você revivê-lo e ficar pensando no e se. E aí, se talvez eu tivesse feito diferente? E se aí eu talvez tivesse mudado e buscado talvez a minha família biológica? E se eu não tivesse ficado com essa família adotada, que me adotou, como é que seria a minha vida? E aí esse adotante, essa pessoa adotada, normalmente ela não consegue simplesmente estar no agora. E isso é muito desgastante. Isso é muito estressante. E aí isso leva para o adotado um nível de ansiedade dificílima de se aguentar. E a depressão é uma das características, talvez não uma depressão nomenclaturada, de você ir lá no médico e tudo mais, porque uma coisa que eu observo é que muitos adotados têm medo de falar dessas verdades, tem medo de falar do senso de identidade. Eu não tenho problemas com meu senso de identidade, não, eu estou ótima, porque eu fui adotada por uma família maravilhosa. Mas o que a gente precisa entender é que não tem relação com você ter sido adotado por uma família maravilhosa ou não. Não é sobre isso. É sobre você ter uma origem biológica e ser adotado por uma outra família e simplesmente esquecer das suas características. Porque quando uma pessoa é adotada por uma família, naturalmente, essa família é uma coisa natural e compreensível. Essa família vai querer que essa criança o chame de pai, naturalmente, e vai querer achar coisas similares. Só que lembrando que essas coisas similares são coisas do mundo, da comunidade como um todo. Mas se você observar as características físicas, inclusive quando uma pessoa busca uma inseminação artificial, e aí ela vai lá escolher o doador, ou do óvulo, né, ou do sêmen, gente, ela faz escolhas de características biológicas. E é isso que a gente precisa entender. Quando não está inserido quais são as suas características, de onde elas vêm, do que você é composto, a sua identidade fica comprometida. E aí você tem dificuldades de se relacionar com as outras pessoas. E tem dificuldades de receber as coisas boas que essas pessoas querem dar para você. Porque você não se sente parte de nada. E se você se sente abandonada o tempo inteiro, qual é o caminho para isso? A porta mais escancarada é uma depressão. Porque você vai estar sempre à espreita do abandono. E uma coisa muito importante. Aqui eu nunca falo sobre outra pessoa, tá? Eu sempre vou falar do adotado, independente da relação em que ele esteja vivendo. É por sinergia. Nós estamos emitindo uma onda energética. E eu não tô falando isso porque eu acredito, né, na energia. Não é só por isso. Se você for estudar física mesmo, tudo tem átomos. E do que é feito átomos? Energia. Então, tudo tem uma frequência energética que só se conecta por similaridade.
Então, se você está em algum relacionamento, se você está em algum trabalho, se você tem algum amigo que está emitindo uma frequência de abandono para você, é porque você está emanando essa frequência de me abandone. Me abandone. No momento em que você começa a olhar para isso, você não vai mais enviar essa frequência energética. E essa pessoa não vai estar em similaridade. E vocês não se conectam mais. Não é sobre essas... Não que eu não acredite, tá? Eu acredito nessa frequência energética do mundo e tudo mais. Mas vamos falar sobre o palpável, vamos falar sobre a própria física. Somos energia. E é essa energia que você está passando para as pessoas das suas necessidades. Então, quando alguém chega e, mas fulano de tal me abandona, fulano de tal já me abandonou, fizeram isso e aquilo comigo, foi a frequência que você emitiu. E enquanto você não olhar para isso, não ressignificar isso e colocar num processo de transformação, você vai estar simplesmente atraindo pessoas para corroborarem esse senso de identidade comprometido, essa sensação de abandono constantemente, essa sensação de rejeição dos outros para com você. Então, isso é que você precisa olhar. Isso nós, como adotados, precisamos olhar. E o mundo do e se é uma armadilha. Ele te impede de viver o agora. Ele te impede de ver as coisas mais incríveis que acontecem no hoje. E isso te leva para um quadro de ansiedade que é muito difícil sair se você não observar e procurar ajuda efetiva. Porque você nunca vai estar disponível para o agora, porque você vai estar constantemente olhando para o e se não tivesse sido assim? E aí você nunca vai aceitar a sua história. Porque uma coisa interessante, eu lembro, eu descobri ser adotada, né, quando eu era bem nova, né? Eu fui adotada recém-nascida e a minha adoção é uma adoção interracial. Eu vou falar sobre isso numa outra live, porque isso é muito polêmico. E além de ser polêmico, né, é um tema bem profundo que precisa de uma live única para falar sobre isso. E eu vou falar isso numa live única. Mas eu fui, né, adotada recém-nascida, pelo que eu sei, né, pela minha história que eu conheço. E lá pelos meus... Eu não lembro muito bem não, gente, mas eu sei que eu tava na 4ª série, que eu lembro que foi uma professora que me falou, e isso me marcou muito. E ela falou, né, você não sabe que você é adotada? E eu fiquei com aquilo assim, não, eu não sou... Enfim, e isso moldou muito da minha vida. O medo do abandono, a rejeição, os traumas, o não querer me relacionar com as pessoas, o não me entregar para as pessoas. Hoje eu vivo um casamento baseado numa outra Vivian, porque eu já vivi um processo de estar numa relação, inclusive com o meu marido, estar com ele sem estar com ele, porque fisicamente eu estava, mas emocionalmente e o meu inconsciente estava totalmente ligado aos meus traumas, às dores. Eu não vou falar os meus traumas, porque foram dores que me trouxeram até aqui, mas essas dores são partes da minha história. Oi, Rinalda, um beijo, boa noite, que bom ter você aqui. Mas isso moldou a minha história. E eu não posso apagar isso e nem posso desejar
Eu tenho um pai adotivo e ele descobriu aos 12 anos. Nunca conheci a família do meu pai e carreguei um sentimento de injustiça por longos anos. Não é fácil, Patrícia. Mas e sua mãe? Como é o seu relacionamento com a sua mãe? Eu vou contar aqui nas próximas lives uma experiência maravilhosa, porque assim, eu não conheço os meus pais biológicos, não tenho contato, não tenho nenhuma informação assim sobre eles, mas o método que eu criei, que eu quero que vocês possam, vivenciar, é você conseguir se conectar a isso. E é libertador, e é incrível, e é maravilhoso. Assim, eu posso te falar de coração. E a minha história de vida não é uma história de vida de Cinderelas. Talvez seja, né? Porque a Cinderela passou por tanta coisa, né? Mas eu vivi muita coisa. Não foi pouca coisa, não. Muita, muita mesmo. Mas por um momento da minha vida, lá atrás, eu quis apagar a minha história, as minhas dores, o que eu vivi. E quando eu desejei isso, nos anos em que eu desejei isso, foram os anos em que eu parecia menos existir. É como se eu fosse apenas um borrão. Sabe quando você vê uma imagem, ela tá meio apagada? Quando você tenta apagar a sua história, algo, uma parte significativa da sua história, é o mesmo que você se apagar. Muitas doenças, e aí vamos falar, né? Eu vou até botar um vídeo essa semana para uma professora de química, se eu não me engano, e ela fala exatamente sobre isso, tá? O que acontece? Quando um adotado, isso é muito importante, quando um adotado diz assim, a minha família é a minha família adotante, significa dizer que ele excluiu a família biológica. E quando você exclui a sua família biológica, o que acontece? Você manda uma informação para o seu cérebro que vai armazenar e vai captar o que você disse. E aí ele vai fazer, sabe o quê? Vai enviar para todas as células do seu corpo e essas células vão para a corrente sanguínea e isso vai baixar a sua imunidade. Por quê? Você não acredita que isso que compõe você, que são as nossas células, né? Tem um núcleo e esse núcleo tem a nossa informação genética. E aí, quando você faz isso, você começa a ter diversos problemas com doenças porque você não aceita receber a vida dos seus pais biológicos. Então, você que é adotado, quais são as doenças físicas que você está trazendo? Quais são as alergias? Quais são as ites da vida? As dores nas costas, nas pernas, nos pés? O que fisicamente tem doído? Ela já morreu há 25 anos, mas ela também se separou desse meu pai adotivo. Eu tinha 7 anos e ele me criou. Saí da casa dele para me casar aos 23 anos de idade. Que bacana. Mas mesmo assim, né? Esse casamento, né? Com muito cuidado, né? Olhar para ele, né? Qual foi a posição dele? Eu vou falar mais pra frente sobre isso também, Patrícia. Mas ela tem um lugar muito importante aí na sua vida, né? Porque por mais que ela não, né, morreu já, tenha falecido já há muitos anos, ela teve um papel aí na sua vida. Ela cumpriu, né? Por mais que tenha feito talvez algo que você não gostasse e até que a sua criança interior tenha armazenado informações ruins, mas é isso que compõe a sua história. É importante não desejar apagar o que fosse ou desejar que fosse diferente. Uma coisa que eu sempre falo aqui, não sei se você faz parte lá do grupo do Telegram, mas eu tenho colocado agora mensagens diárias. Uma coisa importante que acontece é que nós temos uma criança interior, tá? Essa criança interior, ela pode trazer muitas informações de traumas
ou pode trazer informações normais, né? Que todo mundo tem. Todo mundo vai trazer alguma questão da sua infância. Isso é muito comum. Agora, um adotado, ele traz muitas questões. Ele traz tanto da família biológica quanto da família adotante. Por quê? A adoção, ela não é só da criança que adota. Ela também é da família adotante. Tanto a família adotante adota quanto a criança. Ela também adota. Por quê? Aquela família que está adotando, repara isso. Observe. Aquela família que está adotando, pode observar, Patrícia, procura na sua história. Aquela família que está adotando, ela também traz algum vazio. Então tem alguma lacuna. Ninguém adota porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Não é sobre isso. É sobre também ter algum vazio dentro. Provavelmente eles viveram algum vínculo interrompido com os seus pais biológicos. E aí isso gera uma lacuna de adoção. Existem várias formas de adoção. Eu não sei se eu já coloquei esse vídeo aqui, mas eu vou postar essa semana, bem provável, que é as formas de adoção. A gente fala muito dessa adoção, né? A minha, por exemplo, foi a adoção a brasileira, né? Que é a não judicial, mas o mais comum é a gente ter a adoção judicial. Mas existem outras formas de adoção, que é, por exemplo, quando algum amigo da família, ou os avós, ou as tias, cuidam dessa criança. Então, isso gera um elo de adoção. Ah, mas não foi adotado legalmente. Ah, mas não teve... Mas não é isso. É o que se cria, é o elo que se cria. Você não foi cuidado pelos seus pais biológicos. Se gerou um espaço ou uma lacuna, você teve adoção. E é isso que vai gerar na sua vida esses comportamentos de abandono, de rejeição, de senso de identidade, de pertencimento. Isso tudo vai ficar em desequilíbrio, em desordem. E é isso que você precisa, né? Nós, como adotados, precisamos cuidar. A adoção não é só, como o meu caso, né? Eu fui adotada, né? Quando eu era neném, quando eu era recém-nascido, né? Pela história que eu sei, eu ainda tinha o cordão umbilical, ainda não tinha caído, né? Ainda estava cicatrizando, então era bem recém-nascida, mas mesmo assim, sabe, a gente precisa ter muito cuidado com as relações, porque eu tive a adoção e aí eu tive um vínculo interrompido com a adoção. Depois eu vou explicar isso, essa minha história, gente. É tanta coisa que eu vivi. E aí eu tive um vínculo interrompido com os meus pais adotivos, com a minha mãe adotiva, que me gerou outro trauma. Assim, faz parte da história, né? Mas me gerou outro trauma. E aí o que acontece? Eu fico buscando mães em outras pessoas. Hoje não mais, tá? Hoje eu já entendo quais são os caminhos, quais são os passos. Mas eu observo qual é o processo do adotado. Ele tá sempre buscando alguém para ser sua mãe, para ser seu pai. Quer ver um exemplo? Um dia desses eu tava mentorando e aí essa pessoa falou para mim assim: não, mas eu tô muito bem com a minha mãe. E aí ela tava me contando uma história e aí ela disse assim: não, mas a fulana de tal, eu também tenho ela como mãe. Aí eu, tenho ela como mãe? É mesmo? Mas e a sua mãe? Não é a sua mãe? Não, ela é minha mãe. E é a mãe dela biológica. Só que ela tem um vínculo interrompido com a mãe biológica. E aí eu falei assim: ué, mas deixa eu te perguntar então. Sua mãe, você tá super bem com a sua mãe, não tem nada assim com a sua mãe? Você não desejaria que a sua mãe fizesse alguma outra coisa? Eu virei mãe dos meus irmãos. Isso aí é um peso danado, Patrícia. Isso é bem puxado. Isso é uma desordem hierárquica, mas a gente vai... Depois eu posso falar sobre isso com você. E aí eu fui e falei pra ela: deixa eu então te fazer uma pergunta. Vamos supor, você casa, tá? Vamos lá, você casou.
E aí, alguém fala assim, você vai falar assim pro seu marido: não, olha só, você é meu marido, mas eu também vou chamar aquele cara ali de marido porque ele é muito gente boa e eu gosto muito dele. Você percebe que não casa? Você percebe que não tem relação? Então, o adotado, você percebe que ele está sempre querendo chamar outras pessoas de mãe, outras pessoas de pai, porque, não, mas é como se fosse uma mãe para mim, é como se fosse... Não, não é. Você tem seu pai e sua mãe biológicos. E você tem pessoas que também entraram nessa função materna e paterna e precisam ser incluídas como tal. Inclusive, os pais adotantes precisam ser incluídos como pais. Mas não podemos esquecer as origens, principalmente as origens, que é onde vêm as nossas características. Porque se a gente não aceita as nossas origens biológicas, automaticamente a gente não se aceita. E a gente está constantemente mandando essa informação para o nosso cérebro, para o nosso software, falando: eu não me aceito, eu não gosto de mim. Porque se você não aceita as células que estão no seu corpo, que vieram dos seus pais biológicos, como você pode se aceitar? Como você pode aceitar a vida que pulsa em você? Você consegue perceber que tem uma incongruência nisso? E automaticamente o seu corpo vai responder e corresponder a essa sua necessidade? Então você vai precisar realmente sempre estar doente, sempre indisposta? Porque é esse o caminho que você está buscando. Quando a gente não olha para as origens biológicas. Mas, lembrando, a família adotante também é muito importante. Hoje, a gente tem aí a visão da epigenética. O que seria, né, a epigenética? A epigenética nos fala que o externo, ele também tem uma influência no nosso gene. Porém, ele não muda e nem altera o nosso DNA, tá? Então, significa dizer que a gente tem a nossa família biológica e a nossa família adotante. A família biológica é o seu DNA. A família adotante é a epigenética. Isso quer dizer que as duas partes se complementam. Para uma pessoa adotada, ela não pode só contar com uma parte. Não pode só contar com a parte da família adotante, nem pode contar só com a parte da família biológica. A pessoa adotada precisa incluir as duas partes. Quando não faz isso, quando não consegue incluir as duas partes, ela simplesmente fica perdida. E aí geram muitos transtornos. Ó, a Patrícia falando, eu fui uma criança doente a vida inteira. E aí, eu não sei se você tem filhos, tá? Se você hoje não traz nenhuma consequência disso, será que você tem filhos? Será que seus filhos estão ficando muito doentes? Porque os nossos filhos tendem a nos carregar. Então, eles acabam trazendo para eles essa energia. Isso é muito sério. Como é que anda, né? Ou então, quando a pessoa não tem filhos, às vezes é um relacionamento que tá puxando isso. Se não buscou uma cura, e entenda, né? Na outra live eu falei muito sobre isso e eu vou sempre falar sobre isso, tá? Eu vou até fixar essa mensagem lá no Telegram, acho que eu vou gravar um áudio para falar sobre isso. Quando eu falo cura, não falo cura efetiva, pronto e acabou. Cura aqui é um processo. Não existe cura definitiva, não existe remédio, não existe mágica. Existe um processo. Então, cura, quando eu falar cura, quer dizer que é um processo de transformação e ressignificação para a etapa que você está vivendo no momento. Ah, olha só, 4 filhos. Então, como é que esses filhos estão? Será que eles estão carregando essa energia? Será que eles estão vivendo eles mesmos essas coisas que você trazia? Porque uma coisa, eu tenho 3 filhos, tá? Eu tenho uma de 14, uma de 6 e uma bebezinha agora de 4 meses. Que é uma coisa muito fofinha, gente. E aí, quando a gente não olha isso, os nossos filhos trazem essas questões que nós não estamos conseguindo administrar. É muito interessante que eu postei nos stories, né, no dia 12.
no dia 12, né, dia dos namorados, eu postei uma foto minha com meu marido e eu comentei, né, que a gente tá junto há 8 anos e durante anos eu não conseguia vê-lo. Eu estava com ele, amo, sabe, sempre eu amei, mas eu não conseguia vê-lo. Não é ver fisicamente, é ver na alma, é ver por dentro. Porque eu tava tendo que dar conta de tanta coisa. Eu tava sangrando tanto por dentro que eu só conseguia ter olhos para isso. Eu só conseguia ter olhos para o fato de eu ter sido abandonada na minha infância. Eu só conseguia ter olhos porque eu fui pra rua, né? Eu dormi na rua. Eu só conseguia ter olhos pro abuso que eu vivi na minha infância. Eu só conseguia ter olhos para essas coisas, para agressão física. Enfim, eu só vivia isso. Então eu tava com ele fisicamente? Tava. Mas tava casada? Não tava. Porque eu tava em comunhão total com os meus traumas. E isso não é relação. Isso não é casamento. A partir do momento em que você começa a olhar pra você mesma, quando você começa a perceber que, nossa, sabe aquela briguinha que a gente tá tendo? Pô, será que acho que aquilo ali não tem nada a ver com ele, não. Acho que isso aqui tem a ver comigo. Deixa eu ver esse comportamento aqui que eu tô tendo. Será que eu tô realmente aqui? Isso aqui faz muito sentido? Ou será que sou eu que tô refletindo aqui o meu medo de ser abandonada? Será que quando ele tá falando comigo, eu tô aqui mesmo ou eu tô no mundo do e se? Porque é sobre isso. Será que quando ele fala alguma coisa, eu acho que é questão de ego ou é na verdade o meu senso de identidade comprometido e aí eu acho que tá me querendo me ofender? Porque se você não consegue identificar quais são os traumas, as dores que estão dentro, o que a pessoa falar por fora é como se estivesse ofendendo a você, só que na verdade não é. É quando a gente não dá espaço para cura acontecer. E a gente quer ficar ali, ó, remoendo a dor. E não dá pra gente ficar mais nessa. Quando eu falei hoje, né, as dificuldades, quais são, né, as sequelas, né, dessas verdades. Quando eu falei sobre essas verdades que todo adotado passa, eu fiquei pensando assim, mas não dá pra eu falar só sobre essas verdades. Eu preciso falar das consequências dessas verdades. Porque se eu só falar as verdades, será que isso vai te gerar uma reflexão pro que você tem que olhar aí pra você? Será que isso gera? Não gera. Não gera. Não gera transformação, não gera ressignificação. Porque está muito ocupada. Se a gente se ocupa demais. Eu fiz uma enquete essa semana passada, e eu perguntei. Eu não sei se você viu, Patrícia, mas eu perguntei. Você vai cuidar da sua criança interior? Como é que você vai cuidar, né? E aí algumas pessoas pediram dicas, outras pessoas falaram que ia passear com a sua criança interior. E teve gente que respondeu que estava ocupada para cuidar da sua criança interior. Acontece que não existe milagre. E a única forma de você começar a tratar e curar o seu trauma é olhando para sua criança interior. Ela vai estar sempre te sinalizando nos seus comportamentos. E eu, né, acho que eu deixei um vídeo no feed aí no Reels falando sobre uma dica de como você cuidar da sua criança. E aí eu deixei não chega a ser uma meditação. Eu tenho. Tenho, mas na verdade eu quase não uso, né? Agora
Agora com filho, né, Patrícia? Filho pequeno, né? Você que tem 4 vai entender, né? É... eu não tô dando conta muito não, então eu quase não posto mais no meu pessoal e tenho postado mais aqui. Aqui eu tenho, na verdade, voltei a postar porque esse Instagram aqui também é novo. Na verdade, quando eu criei aqui o Instagram, logo depois eu descobri que estava grávida e aí eu preferi, obviamente, né, viver um pouquinho aí essa fase, porque a gestação, ela nos conecta a todas as nossas ancestrais femininas, todas as nossas ancestrais mulheres. Quando a gente está em gestação, e é por isso que o puerpério é muito desafiador, porque nós entramos em contato. Ah, é só esse aqui. Ah, tá. Eu uso, é porque esse aqui é o que eu. Ah, foi esse mesmo que eu postei. Eu postei aqui mesmo, mas eu postei, acho que foi semana passada. Foi no domingo que eu postei. Falando, fazendo essa pergunta, né? Como é que você. Se você vai cuidar. Mas eu deixei aqui no feed mesmo uma forma de você entrar em contato. E olha, Patrícia, se você fizer esse exercício, eu te garanto que vai ter uma transformação. Eu faço esse exercício todos os dias, pelo menos 5 minutos por dia. E é realmente transformador. Se você pegar esse exercício e realmente fizer, se der essa oportunidade, que eu sei que não é fácil, eu entendo que no início a gente coloca vários empecilhos, vários desafios. Não, mas eu tô muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho marido, ou então eu tenho trabalho. Só que você é a sua pessoa mais importante. Não tem como você falar que você ama os seus filhos, não tem como nós falarmos que nós amamos os nossos filhos se nós não temos nem 5 minutos para cuidarmos de nós. Porque isso não é amor. Eu já ouvi muito as pessoas falarem assim, ai, eu morreria pelo meu filho, eu morreria pelos meus filhos, né? Ai, eu daria minha vida pelos meus filhos. Mas aí eu te pergunto, né? Será que você viveria pelos seus filhos? Será que você seria capaz de viver plenamente pelos seus filhos? Isso significa dizer que você vai precisar realmente cuidar de você. Porque não é só cuidar assim, eu vou tomar banho, eu vou escovar o dente. Não é isso. É cuidar por dentro. É colocar band-aids, colocar metiolate, aonde está sangrando aqui dentro. Porque por fora a gente maqueia. Por fora a gente usa até filtro, olha que maravilha, gente. Maravilhoso, olha que filtro lindo. Claro que, gente, olha, eu não sei se vocês... calma aí, deixa eu ver, ó. Vou tirar aqui o filtro. Como é que eu tiro o filtro? Ai, eu tô tentando tirar o filtro, mas eu não tô conseguindo, não sei. Mas vou tentar sair pra ver se... Não sei como é que faz, mas enfim. Mas eu tenho, olha, tô numa fase de olheiras, porque eu tenho, né, uma bebezinha de 4 meses que acorda pra mamar, eu faço aleitamento materno exclusivo. Uma coisa que também é muito interessante é que quem passou pela adoção, as mulheres têm dificuldades em amamentar. Isso é uma característica da adoção, porque ela teve e viveu o vínculo interrompido. Então, para a mulher, tende a ser difícil ela seguir esse processo de amamentação. Olha, eu sou evangélica e hoje de manhã eu tive um gatilho muito forte de sentimento de abandono. Eu entendi que eu estava fazendo muito jejum, mas era o meu inconsciente querendo ser aceita pela figura. Exatamente. Isso é muito comum, né, da gente entrar nesse processo aí de sentimento, esse sentimento de abandono é muito latente para o adotado. Isso não é algo exclusivo, né? Meu, seu, sabe? Não. Mas é algo que pode ser tratado. Eu te falo que pode ser tratado. Se você realmente... Nossa! Caramba, Patrícia! Então, quando você sentir isso,
Ó, eu vou te dar uma dica aqui, tá? Vou te dar uma dica não, tá? Porque eu não tô aqui pra dar dica. Eu realmente sou uma pessoa especialista em adoção e eu posso te afirmar, tá? Se você fizer esse exercício, isso vai te ajudar demais. Eu coloquei o vídeo aqui no Reels, tá? Mas eu vou te passar agora. Você senta numa cadeira. Eu, por exemplo, vou te contar uma história minha, tá? Eu tive vários problemas com a minha família adotiva e eu fugi de casa da casa dos meus pais adotivos. A última vez que eu fugi da casa deles, eu tinha 16 anos. Mas eu fugi a primeira vez com 8 anos. Enfim, eu vou contar depois, né? Mas é muita coisa. Mas eu fugi da casa dos meus pais adotivos com 16 anos. Então eu nunca tive, assim, espaço para ser criança. Então, pra mim foi difícil achar uma imagem minha de criança, tá? Então, talvez eu não sei como é que isso foi pra você. Eu falar que pra mim esse exercício foi difícil, mas hoje ele é mais fácil, obviamente. Hoje eu consigo fazer com naturalidade, porque primeiro porque eu já faço todo dia e segundo porque hoje eu consigo me conectar com a minha criança. Mas vamos lá. Essa característica que você está passando, de você jejuar muito, isso significa dizer que você não aceita o alimento da sua mãe. Então, você não quer comer para a vida, comer a vida. Então, você jejua muito. Não, e eu vou te falar que isso não tem nada a ver com religião, tá? Vou tirar a religiosidade daqui. Mas falando sobre o comportamento. O que é esse? Eu vou fazer uma leitura do seu comportamento. Com base no que eu trabalho. O que esse comportamento quer dizer? Quando você jejua demais com a desculpa do jejum religioso, isso significa dizer que intrinsecamente isso está ligado com a sua mãe. Por quê? A vida vem da onde? Qual é o primeiro alimento? De onde você se alimenta? Do ventre, do leite materno. Então, primeiro você é alimentada pelo cordão umbilical e depois você é alimentada pelo leite materno. E quando você não aceita alimento, quando você não aceita comida, quando você faz muito jejum, você exclui a sua mãe. Então você não está aceitando receber o alimento da vida que a sua mãe te deu. Porque a sua vida, né? E aí trazendo a sua vida hoje é a sua vida, porque a sua mãe te deu a vida com comida. E aí você fala que você não quer, né? Indo para esse caminho de jejum. A forma que você encontrou de excluí-la é você fazendo o jejum, tá? Mas aqui é um processo, não tem certo e errado. Mas eu quero te passar um exercício. O que você precisa fazer inicialmente é se conectar à sua criança. Como eu falei, pra mim foi difícil porque eu não tinha imagens minhas de criança, porque eu não tive espaço assim, pra brincar, pra ser criança. Então, pra mim foi um pouco mais difícil, mas não é impossível, tá? Porque eu consegui. Se eu conseguir, tu vai conseguir também. Eu tenho certeza, tá? Então, vamos lá. O exercício é você sentar na cadeira e aí você precisa colocar os pés no chão, tá? Colocar os pés no chão, uma coisa que a gente às vezes acha que a gente tá normal, a gente tá relaxado, não tá. Então, a gente relaxa os ombros, relaxa os braços, relaxa as pernas na cadeira, solta o corpo, a voz fica um pouco mais tranquila. E aí você vai começar a perceber que você falando dessa forma, a sua língua fica um pouco mais solta na sua boca. Ela não fica tão tensa, você não tá segurando muito e não tá travando muito o que você tá falando. Então você começa a relaxar o seu corpo. Quando você entra nesse processo, você vai respirar 3 vezes. Só que nós respiramos o tempo inteiro. Nós fazemos isso corriqueiramente e principalmente a gente não pensa para respirar. Só que o que eu quero nesse exercício é que você pense para respirar. Então eu quero que você sinta o ar entrar em você. Então você respira 3 vezes profundamente,
conscientemente. Então você vai pensar na respiração e você vai deixar o ar entrar e você vai sentir conscientemente o seu corpo sendo tomado por esse ar. E aí você enche o seu pulmão de ar, como assim agora. E aí você solta. Quando você solta todo o seu corpo e relaxa e se entrega para a sensação do momento. Você faz isso 3 vezes. Você respira profundamente, como eu fiz agora, e deixa esse ar entrar em você. Não respira como a gente faz o dia inteiro. Respira conscientemente, pensando o que é a respiração. Quando você fizer esses processos, pergunta para você de forma: o que é a respiração? E respira 3 vezes profundamente. Quando você respirar 3 vezes profundamente, você fecha os seus olhos. E aí, quando você fechar os seus olhos, você vai pegar uma imagem sua no seu inconsciente de quando você era criança. Pega uma imagem mais feliz que você puder, de um momento mais feliz que você puder. E aí você vai olhar para você e você vai se dar as boas-vindas. E aí você vai falar o seu nome. Por exemplo, quando eu falo comigo, eu me chamo de Vivizinha. E eu falo: oi, Vivizinha, eu tô aqui. E aí, esse é o seu primeiro contato. Depois disso, você vai, de novo, buscar, porque aí você já se conectou a você. E aí, depois disso, você vai e vai falar assim: Vivizinha, eu vim aqui para te ouvir. Quando você falar isso, você vai buscar em você uma memória de algum momento de abandono na sua vida. Esse é um exercício que inicialmente é dessa forma, eu não vou me aprofundar muito, mas se você começar a fazer isso, eu tenho certeza, Patrícia, que isso vai te ajudar em muita coisa, mas é muita coisa, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa. Se você conseguir fazer esse exercício de se conectar com você aqui, trazendo a sua imagem, uma imagem feliz, e depois você buscando uma imagem da qual a sua criança está trazendo alguma coisa triste, está trazendo de alguma situação de abandono, de rejeição, e aí você permitir falar assim para ela: dá para mim que agora eu cuido. Ou então você fala: deixa comigo que eu resolvo. Quando você fala isso, o que acontece? A sua criança interior, que está ali gerando comportamentos em você hoje adulta, faz o quê? Percebe que agora ela não precisa mais tomar essas atitudes. Ela vai passar para você. E aí você, como é adulta, aí você vai aprender a saber lidar com essas situações que te acontecem. E aí isso é um outro processo, aí é uma outra etapa. Mas inicialmente você precisa aprender a se conectar com você, a se conectar com a sua criança. Pra gente, né, pra nós que fomos adotados, isso precisa ser um exercício. E aí, nesse exercício, né, a gente se aprofunda e se conecta um pouco mais, né? Mas assim, eu hoje super me estendi na live. Como eu falei na semana passada, né? Na sexta-feira que eu fiz a live, quando a Chloe dorme, porque ela tem rotina de sono. As crianças aqui, né, têm rotina de sono. Só na sexta-feira e sábado que não, que eles podem, a Eloá e o Davi podem dormir um pouquinho mais tarde. Aí, quando é outros dias da semana, a Chloe dorme, né, no horáriozinho dela, ela dorme. Eu faço ali a rotinazinha, né, do banho, faço ali o cuidado com ela, e aí, olha, é uma maravilha, ela dorme super tranquilamente. Então as lives nas quartas-feiras ficam super mais tranquilas para mim. Então vai dar pra gente fazer as lives todas as quartas-feiras sem nenhum problema, porque não vai estar ali trazendo um desconforto para ela, porque obviamente nesse momento, por mais que, como eu falei inicialmente na live, Patrícia, não sei se você ouviu, o que acontece? Na sexta-feira passada, eu fiz as lives iam ser nas sextas-feiras. Só que sexta-feira é um momento diferente aqui em casa, porque as crianças têm, né, um combinado aqui. Sexta-feira e sábado eles podem dormir mais tarde. E aí,
Pra mim, isso não deu muito certo, porque pra live acontecer, eu tive que fazer, né, um jogo de cintura aqui. As crianças foram pro quarto delas e aí não ficaram na sala, e a bebezinha não pôde ficar no quarto dela. Aí misturou tudo, e aí eu falei assim: ah, não vai dar, não vai dar, sexta-feira não é um dia legal. E aí quem ficou com a bebê foi o meu marido, né? E aí, óbvio, ele é o pai, cuida bem, dá carinho, ela tava mamada, tava com a fralda limpa, tava tudo certinho, mas tava chorando. E aí, né, na live passada tinha mais pessoas e eles falaram assim: ai, vai lá cuidar da bebê. Eu falei assim, gente. E era live pra falar sobre relacionamento. Olha como é importante, às vezes a gente tem dificuldades de deixar o pai ser pai. Porque a gente traz tantas questões, tantos traumas, que a gente acha que a gente tem que ser pai e a gente tem que ser mãe. Não, porque ele não vai dar conta. Não, a fralda tá limpa. O neném tá mamado, mas mesmo assim tem que estar comigo, porque só vai parar comigo. E aí eu sou incapaz de deixar o outro cumprir com o seu papel. Olha que como isso é difícil, né? Deixar o outro cumprir com o seu papel. Por quê? Deixa eu dar conta de tudo, porque aí fica menos dolorido se alguém não fizer. E não é fácil pra gente. A gente precisa deixar a parte do outro com o outro, porque a gente já tem tanta coisa para dar conta, não é? Que bom, Patrícia, gratidão, que bom que você, né, gostou. Espero, né, que você tenha gostado. Espero que essa live, né, possa chegar aí a outros filhos adotivos. Se você puder indicar, né, para outras pessoas que são adotadas, que vivem esse processo de dor, de abandono, de rejeição, de traumas, de cicatrizes expostas, porque eu posso te falar que há uns 7 anos atrás, uns 5 anos atrás, eu era uma caveira não fisicamente, mas internamente. Eu era uma vivente só, porque era muita dor, era muito trauma, muito sofrimento. Minha vida era muito sofrida. Não que eu fosse uma pessoa sofrida, porque eu não era uma pessoa de estar reclamando, mas eu acho que aonde eu parava, eu sangrava, porque eram tantos buracos, eram tantos vazios, que eu achava que todo mundo tinha que dar conta de tudo isso. E aí a gente descobre que quem tem que dar conta somos nós mesmos. E ninguém tem que tapar buraco nenhum em nós. Mas não é simples perceber isso, eu sei. E como eu disse, né? É um processo. A cura não é definitiva. A cura é do agora. A cura é do momento. A cura é constante, porque ela é um processo diário que você opta em escolher seguir esse caminho de transformação. Então eu quero agradecer, né, por vocês que ficaram aqui comigo. Quarta-feira que vem tem live às 22 horas, então já marca aí na agenda e compartilhe, sabe, com outras pessoas, porque esse canal aqui eu falo que é o clã, né? Ah, eu não conheço, mas eu vou pesquisar, Patrícia. Imagino que seja o fato de você não precisar dar conta de tudo, né? Porque uma das coisas que a gente muito, né, ouve falar hoje é, né, que a gente tem que dar conta de tudo, e são muitas informações e muitas informações. Isso acaba ficando pesado demais para quem quer que seja, né? Ninguém é capaz de dar conta de tudo. É inviável, né? Só que a gente vive numa sociedade que acaba nos cobrando, né? E de alguma forma nos impondo, né? Tendo que dar conta de muita coisa. Então, eu posso falar assim, por exemplo mesmo, eu aqui, né? Eu falei, não vou dar conta de tudo. Não vou dar. Então, assim, eu, por exemplo, mudei a live porque eu falei assim, eu não vou dar conta de tudo. Então, vou fazer num dia específico que eu sei que vai ser um pouco mais fácil pra mim. Eu não preciso dar conta de tudo. Tem dias aqui que, por exemplo, eu não consigo postar como eu gostaria. Por quê? Porque eu tenho uma rotina. Então, eu não fico me culpando tanto. Óbvio, né? Eu realmente, hoje eu vejo a minha missão, meu propósito,
que é de ajudar outras pessoas que foram adotadas, que é conseguir levar conforto para a alma, porque eu sei o que é isso, eu vivi isso e não foi de uma forma amigável. Eu passei por muita coisa. Eu dormi na rua. Eu passei por agressão física, eu passei por abuso sexual. Então não foi pouca coisa. Eu saí de casa a primeira vez com 8 anos de idade. Então é muita história. Então quando eu falo de estar sangrando, realmente é porque eu conheço essa dor. E hoje, quando eu falo com pessoas adotadas, eu consigo perceber em qual caminho, em qual processo ela está e aonde eu posso, né, de alguma forma contribuir. É isso que eu espero que esse canal, né, o Instituto Origens. Por que Origens? Porque a origem é inevitável a aceitar. Porque enquanto a gente não aceita, a gente não se permite viver. A gente está sempre cobrando do outro sobre a nossa própria vida, culpando o outro sobre uma responsabilidade própria, quando na verdade somos nós mesmos os responsáveis pela nossa vida e principalmente pela nossa criança interior, que é uma coisa que a gente não escuta falar dessa forma. E a minha principal, a que eu vou estar sempre pegando no pé. Você já cuidou da sua criança interior hoje? Já falou com ela? O que é que ela está te falando? Você está muito estressada? Então, o que é essa? O que ela está querendo? O que a sua criança interior está querendo? Se você está muito chorona, o que a sua criança interior está querendo te dizer? Se você está com muitos ciúmes, por que a sua criança está assim? Esse comportamento não é da adulta, é da criança. Se você está sempre se sentindo abandonada, por quê? O que a sua criança interior quer dizer? Então, a jornada da adoção, os desafios, né, e as recompensas da adoção, que eu quase não falei, né? Eu falei muito aqui dos desafios, né? Não falei muito das recompensas, mas existe, né, recompensas, é óbvio, né? É verdade, eu até falei, né, o fato de você incluir a sua família adotante. Isso é uma recompensa. O fato de você poder ter ali, né, uma família para te mostrar, né, uma base. Isso é muito importante. Isso é uma recompensa para quem está sendo adotado. Porque existem, obviamente, pessoas que não foram adotadas. E aí? Existe também. É um outro processo de dor. Tão grande quanto. Mas mesmo assim, é um outro processo. Então, existem recompensas com relação à adoção. E na verdade, até essas pessoas que não foram adotadas por uma família também foram adotadas pelo sistema no qual elas viviam. Então, isso é uma adoção. E, inclusive, essas pessoas, se elas não fizerem a inclusão desse sistema no qual elas ficaram inseridas, isso gera um problema para a vida delas. Exatamente como eu estou falando aqui. A pessoa adotada, ela precisa incluir tanto a família biológica, tanto quanto a adotante. Porque as duas têm papéis importantes na sua vida. Agora, é óbvio. O que move você são as suas células, tá? Se você fizer né, como eu falei inicialmente, quando os arqueólogos encontram corpos, né, de centenas de anos atrás, eles não encontram a família adotante. Eles não encontram informações no corpo do... Nossa, essa pessoa aqui foi cuidada por uma família assim, assim, assado. Não. Eles vão encontrar as informações da sua família biológica. E é isso. A sua identidade está ligada à sua família biológica. As suas características físicas estão ligadas à sua família biológica. Então, existem, sim, muitos desafios mesmo para quem foi adotado. E essa é a sua jornada inicial aqui. É um processo. Toda quarta-feira vai ter live às 22 horas para a gente falar sobre um tema da adoção, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais. E eu agradeço de todo o meu coração por esse encontro de hoje. A live vai ficar gravada e até quarta-feira que vem. Não esqueçam de compartilhar, tá? Com o clã lá nos grupos de Face, sei lá. Aonde tiver filho adotado,
Aonde é filho adotivo, vamos compartilhar. É, Patrícia, tá na hora de começar a olhar. Enquanto você rejeitar, se você observar, você vai ver aí que tem algum, você própria se rejeita. Não tem como, né, a gente rejeitar aquilo que tá dentro da gente, né? Sem nos próprios, né? Não tem como rejeitar a família biológica, né, ou a família adotante, se está inserido em nós. Se a gente faz isso, a gente se auto-exclui. E aí vem várias questões, né? Autossabotagem, automutilação. Aí vem diversas características, né, provenientes dessa exclusão. Tá bom? Mas espero você na próxima quarta-feira. Gratidão. Espero ter de fato aí contribuído em algo. Um beijo. Até quarta-feira que vem.